Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar aqui o estudo do princípio da insignificância, esse princípio tão importante e que tem sido tão cobrado nas provas de concursos públicos. Muito bem, vamos ver agora o requisito subjetivo, a análise do lado do agente. Nós vimos os requisitos objetivos que foram traçados pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos colocar aí na tela, que agora a gente vai ver o requisito subjetivo, ou seja, a análise do perfil do autor. Quem é esse autor que está praticando o crime? Para ver se é possível a gente aplicar o princípio da insignificância ou não. Uma dessas análises é em relação ao criminoso habitual. Aquele cara, aquele cidadão que todo dia, e vamos usar como exemplo aqui o crime de furto, tá? A gente vai mostrar daqui a pouco vários crimes em que é aplicável o princípio da insignificância. Só que aquele mais célebre, aquele em que mais se aplica o princípio da insignificância é exatamente o furto, pela sua qualidade de não ter violência, não ter grave ameaça. Então, eu vou usar como exemplo aqui o furto, tá bom? Imagina o agente que todo dia vai no mercadinho lá do bairro dele e um dia ele pega um shampoo, no dia seguinte ele pega um sabonete, em outro dia ele pega pães, e no outro dia ele pega margarina, e assim por diante. Veja, ele está cometendo pequenos furtos. Furtos que, se fossem analisados isoladamente, nós poderíamos aplicar o princípio da insignificância. Só que nesse caso aqui, pessoal, não. O princípio da insignificância, lembre-se disso, não será um salvo-conduto para o criminoso habitual, tá bom? Não pode ser um salvo-conduto, ou seja, simplesmente uma via livre. Olha, se forem furtinhos pequenos, fica livre. Você pode furtar à vontade, porque você não será imputado a você o crime de furto em razão do princípio da insignificância. O princípio da insignificância não tem esta finalidade. Temos que diferenciar também o princípio da insignificância do estado de necessidade. Cuidado! O furto famélico é outra situação. Imagina que o agente entra no supermercado e começa a furtar carnes, começa a furtar produtos alimentícios porque ele está passando fome, ele está prestes a morrer, desfalecer porque não está comendo. Veja, nesse caso, ainda que ele venha a praticar um furto que não seja considerado insignificante, ou seja, um furto que ele deveria responder, que há tipicidade formal e material, mas ele poderá ter a sua ilicitude excluída em razão do estado de necessidade. Tá bom? Então, cuidado, porque muitas vezes a doutrina vai confundir e vai trazer como exemplo do princípio da insignificância alguém que está passando fome. Eventualmente, alguém que está passando fome até pode ser beneficiado pelo princípio da insignificância, mas são conceitos distintos. Uma coisa é o furto que não vai ser aplicado ao agente em razão do princípio da insignificância. Outra coisa é o furto famélico, que ele furta em razão da fome que ele está passando. E aí a gente aplica uma excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade. Beleza? Mas então, pessoal, retornando aqui para a nossa ideia inicial do criminoso habitual. A ele não será imposta, ou melhor, ele não poderá se beneficiar do princípio da insignificância. Claro, tudo depende da análise concreta, da análise do caso, mas a princípio ele não poderá ser beneficiado. Eu já tive uma situação na minha delegacia de polícia em que o agente ele tinha subtraído cerca de R$60 em uma farmácia, loções, shampoos, que depois ele vende, né? O cara ia vender para ganhar o dinheirinho dele ali. E logo em seguida ele entrou no supermercado e escondeu uma bebida, que custava aí cerca de R$50, R$60 também. Somado esses dois valores, passava um pouco de R$100, R$110, R$120. O que eu fiz? Eu imputei a este agente, sim, o crime de furto. Furto simples. Eu levei em consideração, não que ele praticou somente um furto que eventualmente poderia vir a ser considerado insignificante. Eu falei, olha, isso aqui é um criminoso habitual. Ele praticou um furto num determinado estabelecimento comercial, logo em seguida praticou em relação a outro estabelecimento comercial. Nós tínhamos as filmagens, tínhamos provas testemunhais, autuei em flagrante esse indivíduo e a prisão dele não foi relaxada no judiciário. O judiciário concordou que efetivamente ele deveria ser punido pela conduta que ele praticou. Beleza, pessoal? Então, dessa maneira que vai funcionar em relação ao criminoso habitual. Já em relação ao militar, e é interessante a gente falar do militar porque tem jurisprudência específica, mas a gente pode acrescentar aqui não somente o militar, mas outras figuras, outras pessoas
a quem também não vai ser aplicado o princípio da insignificância exatamente em razão do perfil do autor. A gente pode falar aqui, olha, de delegados de polícia, policiais de uma maneira geral, juiz, promotor. Imagina essas pessoas que exatamente elas devem buscar a justiça, devem buscar a incriminação de outras, ou pelo menos a justiça social, vêm elas e elas próprias praticam um furto, ainda que seja considerado de valor insignificante. Pode ser aplicado o princípio da insignificância a essas pessoas? Pessoal, a depender do caso, sim, mas em regra não será, porque a reprovabilidade do comportamento desses agentes é muito alta, como a gente já falou, beleza? Muito bem. É possível a aplicação do princípio da insignificância a reincidentes? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Eu posso aplicar o princípio da insignificância a um reincidente? Galera, isso daqui é uma das questões também mais cobradas em prova no que tange a princípio da insignificância. Muito cuidado, porque já teve jurisprudência dizendo que o princípio da insignificância não se aplica a reincidente. Tá bom? E tem teoria que defende que não deve ser aplicada a um reincidente, mas hoje prevalece que o princípio da insignificância é possível. É possível que seja aplicado a um reincidente. Em regra, talvez não seja. Mas é possível, repito essa palavra, é possível sim que você aplique o princípio da insignificância a um reincidente. Olha aqui na tela. Primeira corrente, portanto, não admite, e a segunda corrente vai admitir. A reincidência não impede por si só que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Vai ter que analisar de acordo com o caso concreto. E essa jurisprudência foi divulgada, inclusive, em informativo do STF, depois também aqui confirmada posteriormente já em 2018. Beleza? E esse é o entendimento que você deve levar então para a sua prova. É possível a aplicação do princípio da insignificância a reincidentes? Sim. Beleza? Se cair numa prova discursiva, obviamente vocês vão citar que para uma parcela da doutrina não admite a aplicação do princípio da insignificância a reincidentes, mas levem o conhecimento que sim, é aplicável, é admissível. Beleza? O delegado de polícia pode aplicar o princípio da insignificância diante de uma situação flagrancial? Chegou o flagrante lá para o delegado de polícia. O delegado de polícia ele pode falar, olha, entendo aqui que há um princípio da insignificância e, portanto, deixo de autuar em flagrante determinado cidadão. Ele pode fazer isso, pessoal? Há uma grande polêmica em relação a esse assunto também, tá? A primeira corrente vai dizer que não pode e a segunda corrente vai dizer que sim, que é possível. Qual que é a minha sugestão aqui? Porque as duas correntes são muito fortes e ainda não há uma definição definitiva, né? Com o perdão da redundância, mas não há uma definição em relação a qual corrente deve ser adotada numa prova objetiva, tá bom? De forma que eu acho muito difícil isso ser cobrado numa prova objetiva. Se o for, vai chover de recurso, tá bom? Vai chover de recurso, porque há uma polêmica muito grande, muitos doutrinadores entendem que o delegado de polícia não pode fazer essa análise, outros doutrinadores entendem que sim, o delegado de polícia pode aplicar o princípio da insignificância na sua atuação. Eu, como delegado de polícia, não uso muito desse princípio da insignificância. Em regra, eu prendo, mas já apliquei o princípio da insignificância e não teve qualquer questionamento por parte do judiciário ou do Ministério Público. Beleza? Mas, obviamente, o que a gente vê na prática nem sempre é o que você deve marcar na prova. Então, muito cuidado. Se isso daqui vier a cair, contem comigo para recorrer, porque isso aqui não é uma questão que deve cair em prova objetiva. Tranquilo? E se eventualmente tiver alguma pacificação nesse assunto, faremos aqui uma atualização para vocês, beleza? É uma questão que difícil também de cair, tá, galera? Deve cair mais em prova para delegado de polícia ou em prova das carreiras policiais. Muito bem. Vamos lá, agora a gente vai tratar especificamente dos crimes em que é aplicável o princípio da insignificância. Primeiro deles, obviamente, vamos falar do furto, tá bom? Porque o furto é aquele crime que mais há a aplicação do princípio da insignificância. Então vamos falar aqui de algumas situações. Ao furto, aplica-se a insignificância, entretanto é importante observar. Primeiro, não se leva em consideração somente o valor da res furtiva, somente o valor do bem material que foi furtado. Deve ser analisado o caso concreto, já falamos muito sobre isso daqui. Número 2, STJ tem negado a aplicação do princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído é superior
a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Se for abaixo desse valor, analisa-se o caso concreto. Já comentamos também sobre esse ponto. Número 3. Furto com ingresso na residência da vítima não vai aplicar o princípio da insignificância em razão da violação da intimidade. Então, atenção, o furto no interior de residência geralmente será um furto qualificado, tá bom? Pelo arrombamento ou destruição de obstáculo. Entretanto, vamos supor que a casa da vítima estivesse aberta, tá lá a chavezinha na porta, a vítima esqueceu a chave na porta, o agente entra e furta os bens que estão no interior dessa residência. Ele praticou um furto qualificado? Não. Ele praticou um furto simples. Pode ser aplicado a ele. Ele simplesmente furtou, vamos dizer ali, uma torradeira que deve custar hoje aí uns 30, 40, 50 reais. Tá bom? Vamos lá. Eu aplico o princípio da insignificância a este agente ou não? Vem, o STF fala que não, porque como ele entrou na residência da vítima, além da subtração, houve aí uma violação na intimidade das pessoas, tá bom? Então, em regra, também não será aplicado o princípio da insignificância se nós estivermos diante de um furto em interior de residência, beleza? Furto noturno, artigo 155, parágrafo 1º. Em regra, não se aplica o princípio da insignificância. Mas olha esse detalhe, em regra. Em regra, eu não vou aplicar o princípio da insignificância ao furto noturno. Eventualmente, poderia ser aplicado, a depender da análise do caso concreto, poderia. Restituição de bens furtados à vítima. O agente subtrai, e depois que ele subtraiu, ele se arrepende e fala, cara, não devia ter feito isso. Então ele consumou o crime de furto, procura a vítima e fala, vítima, olha aqui, eu furtei seu aparelho celular, que custa R$1.000. Me desculpa, eu não queria ter feito isso. Está aqui o seu aparelho celular de volta. Eu posso aplicar o princípio da insignificância a esse agente? Pessoal, não. Porque a restituição da coisa à vítima não tem nada a ver com o princípio da insignificância. Ele consumou o crime de furto, e esse crime de furto foi consumado em relação a um objeto material que custava R$1.000, e depois ele restituiu. A ele será aplicado um outro instituto, que é o arrependimento posterior. Ele vai ter uma diminuição da sua pena, mas é o arrependimento posterior. A gente não aplica aqui o princípio da insignificância. Não tem relação uma coisa com a outra, tá? Então, olha só. A restituição de bens furtados à vítima não gera, por si só, a aplicação do princípio da insignificância. O agente, porém, terá a pena diminuída em razão do arrependimento posterior. Beleza? Furto qualificado. Muito cuidado. Em regra, não será aplicado o princípio da insignificância. Vem comigo aqui. Por que eu estou falando para a gente ter cuidado? Porque já teve jurisprudência, já teve entendimento passado em prova, dizendo que se a gente está diante de um furto qualificado, não se aplica o princípio da insignificância. Cuidado, essa assertiva hoje estaria errada. É possível aplicar o princípio da insignificância a um furto qualificado. Em regra, não será. Em regra, a gente não aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado. Mas, eventualmente, excepcionalmente, a depender do caso concreto, nós podemos sim aplicar o princípio da insignificância ao furto qualificado. Beleza? Volta aí para a tela. Então é o que eu botei aqui, olha. Entretanto, é possível sua aplicação a depender do caso concreto. Também aí tem, inclusive, informativo do STF nesse sentido. Não se aplica o princípio da insignificância aos seguintes crimes: roubo, extorsão e demais crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Nós já falamos sobre isso e não vai aplicar exatamente em razão da periculosidade. Vamos botar aqui, olha. Periculosidade social da ação. Fechou? Beleza. Vamos lá. Também não vai aplicar o princípio da insignificância aos crimes previstos na lei de drogas. Professor, mas o agente ele estava somente com um cigarrinho de maconha. Tudo bem. Ele não responde pelo tráfico de drogas, mas ele vai responder pelo artigo 28, porte para uso de drogas. Professor, o agente, ele vendeu, comercializou somente 1 grama de pó de cocaína. Tudo bem. A ele será imputado, sim, o tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei 11.343. Então a gente não vai falar em princípio da insignificância na lei de drogas. Beleza? Vamos lá.
Ponto 3. Crimes contra a fé pública. A gente também não aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a fé pública. Exemplo, moeda falsa, falsidade documental. Se o sujeito ele falsifica uma notinha de R$5, a ele será imputado o crime de moeda falsa, artigo 289 do Código Penal? Vai. Ele vai responder, professor, mas eram somente R$5, tudo bem. Mas os crimes contra a fé pública não visam proteger o patrimônio, o valor do bem material, mas sim a confiança do público depositada no Estado ou nessas relações entre pessoas. Portanto, nesse caso, a gente também não vai aplicar o princípio da insignificância, crimes contra a fé pública. Ponto 4. Crime de contrabando, bem importante isso daqui nos crimes federais, nos concursos federais, tá, pessoal? Porque cai muito o crime de contrabando. Não se aplica o princípio da insignificância. Por que que não aplica? Porque o crime de contrabando, ele visa proteger não somente os impostos, mas saúde pública, vamos botar assim, saúde e segurança públicas, tá bom? Então o sujeito que importa, contrabandeia, né? Ele importa sem autorização cigarros, ele pratica crime de contrabando, tá? Ah, mas ele importou somente 2 maços de cigarro, vai responder por contrabando. Não vamos aplicar o princípio da insignificância ao crime de contrabando, beleza? Professor, tem alguma exceção? Tem. No crime de contrabando, se você entra no país com um remédio, tá bom? Uma caixa de remédio sem autorização, só que é pouca quantidade e é para uso pessoal, aí a gente pode falar na aplicação do princípio da insignificância, em que pese isso ser considerado um contrabando, tá bom? Você não pode entrar com um remédio sem autorização devida para tanto aqui no país, tá bom? Então existe essa exceção bem rara aí no que concerne a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no crime de contrabando. 5. Não se aplica também o princípio da insignificância o estelionato contra o INSS e o FGTS, tá bom? Por que não, professor? Acentuado grau de reprovabilidade do comportamento. E também a jurisprudência fundamenta no risco de quebra desses programas. São programas deficitários, principalmente o INSS. Então, ainda que o agente ele venha a praticar condutas de estelionato, né, para fraudar o INSS, ainda que o valor seja baixo, não vamos aplicar aí o princípio da insignificância. Beleza? 6. Muito importante aí nas provas que vai cair Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Crimes relacionados à violência doméstica. Súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Muito importante essa súmula. Também muito importante a súmula 599 do STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Então, se eu tenho um crime contra a administração pública, peculato, corrupção passiva, ou seja lá qual crime for, nós não vamos aplicar o princípio da insignificância. Professor, mas o agente, ele estava no seu departamento e ele subtraiu dentro do seu departamento, em razão das facilidades proporcionadas pelo seu cargo, ele subtraiu mais ou menos aí umas 100 folhas de papel A4, que deve custar, não sei, 15, 20 reais, menos do que isso. E aí, professor, ele deve responder pelo crime de peculato? Sim, ele vai responder pelo crime de peculato. Por quê? Porque o STJ definiu de maneira clara, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Cuidado, 2 cuidados que tem que ter aqui. O STF ele entende de maneira um pouco contrária. Ele entende que, a depender da situação, é possível nós falarmos em princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, beleza? Mas eu sugiro levar o entendimento da súmula 599 do STJ para sua prova. Somente se a prova perguntar o entendimento do STF, aí você pode citar que o STF ele já admitiu em algumas situações o princípio da insignificância a crimes contra a administração pública. E o outro cuidado que tem que ter é exatamente esta exceção, que é o crime de descaminho. O crime de descaminho, ele é um crime contra a administração pública, mas a ele é cabível o princípio da insignificância, como a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então lembre que no crime de descaminho, especificamente artigo 334 do Código Penal, eu posso aplicar aí o princípio da insignificância. Muito bem, questãozinha. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior
a um salário mínimo. Pessoal, certo ou errada essa questão? É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo? Errado. Errado. Acabamos de ver aí a súmula 599 do STJ, beleza? Gabarito errado. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância aqui, ó, aos crimes contra a administração pública, tá bom? Claro, a gente estava diante de uma prova do STJ, que obviamente queria saber o entendimento do STJ, mas em regra, esse vai ser o posicionamento que vocês devem adotar em prova, exatamente porque há uma súmula do STJ nesse sentido, tá bom? De que não é possível a aplicação, que é impossível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Muito bem, aqui situações então que se aplica o princípio da insignificância. Primeiro, crimes contra a ordem tributária, que estão previstos lá na Lei 8.137, e o crime de descaminho, que a gente acabou de falar. Vai ser insignificante o valor até 20 mil reais. Professor, que absurdo, um valor tão alto assim, quer dizer que se o agente ele acaba iludindo, fraudando a administração tributária no valor de 15, 16, 17, 18, 19 mil reais, pode ser aplicado o princípio da insignificância a esse agente? Pode. Veja, cuidado, porque até um tempo atrás aí, o STF e o STJ entendiam que esse valor tinha que ser de 10 mil reais. Depois o STF passou a entender 20 mil reais, o STJ manteve 10 mil reais. Hoje está pacificado, tá bom? 20 mil reais abaixo desse valor. Os crimes tributários materiais, eles são considerados insignificantes abaixo do valor de 20 mil reais. Mas qual que é a ideia em torno disso? Por que foi definido esse valor de 20 mil reais? É o seguinte, o Ministério da Fazenda, junto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eles têm uma portaria que determina que eles só vão ingressar com ação fiscal quando houver um débito em dívida ativa com valor superior a 20 mil reais. Então, a jurisprudência pensou o seguinte, se nem o titular, o proprietário desse dinheiro que deixou de receber, que é a Fazenda Nacional, se nem ela tem interesse em impetrar, em ingressar com uma ação fiscal para cobrar esse valor, não pode o direito penal, que tem o caráter subsidiário, o caráter fragmentário, o caráter da última ratio, se valer para a persecução penal desses valores. Tá bom, pessoal? Então a ideia é essa. Olha, a PGFN, o Ministério da Fazenda não tem interesse em ingressar com uma ação fiscal, não deve o direito penal, que é a última ratio, se preocupar em haver a persecução penal contra esse agente, beleza? Esse é o entendimento aí, a lógica que o STF e o STJ seguiram, por isso eles falaram, ok, até 20 mil reais será insignificante nos crimes tributários, a exemplo, o crime de descaminho, que é um crime tributário também, tá? Em que pese o descaminho ser um crime tributário formal. Muito bem. Apropriação indébita previdenciária e sonegação fiscal e sonegação de contribuição previdenciária. São crimes que estão previstos lá no Código Penal, tá bom? A eles também se aplica o princípio da insignificância nos mesmos moldes aqui, 20 mil reais, dos crimes contra a ordem tributária. Terceiro ponto, crimes ambientais. A doutrina é contrária à aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais. Mas a jurisprudência admite a aplicação deste princípio após uma rigorosa análise. Imagina que o sujeito, na época da piracema, que é proibido a pesca, ele pega o barquinho dele, veja, ele não está passando fome, ele não está em estado de necessidade não, mas ele pega o barquinho, vai lá pescar, ele está simplesmente a fim de comer um peixe. Vai lá, pesca o peixinho, leva para casa e come, de repente chega a polícia ambiental e fala, você pescou na época da piracema, que é crime ambiental, previsto lá na Lei 9.605. Podemos aplicar o princípio da insignificância a este agente? A jurisprudência vai dizer, olha, a depender do caso, sim, a gente pode aplicar. Porque, querendo ou não, o dano que ele gerou foi de um peixe, foi pequeno. E aí, obviamente, vai ser a análise do caso. Mas o que você precisa saber é que é admissível o princípio da insignificância aos crimes ambientais. Em que pese a doutrina ser contra essa aplicação, a jurisprudência vai admitir. Beleza, pessoal? Muita atenção. Já teve caso do pescador que pescou um camarão.
E aí ele foi imputado o crime ambiental. Veio a jurisprudência e falou, não, pô, um camarão também já é demais, né? Em que pese ele não poder pescar esse camarão, é um camarão, tá? Então não vamos imputar a ele aí o crime ambiental, ele vai poder se valer do princípio da insignificância, mas tem que ser feita a análise do caso concreto. Tranquilo? Muito bem. Questão. O agente que ilude o pagamento de tributo aduaneiro devido pela entrada ou pelo consumo de mercadoria pode incidir no crime de descaminho. Ok, até aí certo. É exatamente o crime de descaminho isso daí. Na hipótese de o tributo devido ser inferior ao mínimo exigido para a propositura de uma execução fiscal, qual que é esse valor? R$20.000. O STF entende que a conduta é penalmente irrelevante, aplicando-se a ela o princípio da insignificância. Absolutamente correta, é o que nós acabamos de falar aí em relação à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes tributários. Um exemplo deles é o crime de descaminho. Beleza? Muito bem. A questão da posse e do porte de armas de fogo e munições. Primeiro ponto. Não se aplica o princípio da insignificância ao posse... a posse ou ao porte de arma de fogo, seja de calibre permitido ou restrito, e ainda que não acompanhado de munição. Pacífico no STJ e no STF. Vem comigo. Galera, posse ou porte de arma de fogo. Lei 10.826. Se o agente possui ou porta uma arma de fogo ilegalmente, sem a devida autorização, não será aplicado o princípio da insignificância. Ah, mas ele tem uma espingardinha calibre 22 que ele usa para caçar. Não interessa. Ah, mas tem um revólver calibre 22 bem pequenininho que está na casa dele há muito tempo porque era do avô dele. Não interessa. Nós não vamos aplicar o princípio da insignificância quando houver a posse ou o porte de arma ilegal, de arma de fogo. Tranquilo, pessoal? Por que eu estou destacando que é em relação à arma de fogo? Porque lá na Lei 10.826, os artigos 12, 14 e 16, eles vão também incriminar a conduta do agente que possui ou porta munições. Tá bom? Munições. Então, hoje, se o agente é flagrado portando ou possuindo munições sem a devida autorização, a ele será imputado o crime do Estatuto do Desarmamento. Se ele tem lá 10, 15, 20 munições, ponto 40, a ele será imputado o crime do Estatuto do Desarmamento. Só que qual que é o detalhe? A jurisprudência começou a entender que em algumas situações o agente é possível que ele tenha uma munição, mas são poucas munições, não está acompanhada de uma arma de fogo, então perde uma potencialidade lesiva e não haveria um risco, um efetivo risco de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Então, em alguns casos, a jurisprudência já admite a aplicação do princípio da insignificância ao posse ou à posse ou ao porte de munições irregularmente. Beleza, pessoal? Imagina, já teve um caso desses, o agente que tinha um pingente. Ele estava com um pingente aqui, olha, com aquela muniçãozinha, o peba, né? O cara, um mala aí, o criminosinho. Só que ele estava lá com a munição, tirando onda, com o colarzinho e tudo mais. Polícia pegou, prendeu, levou. Só que o judiciário entendeu que nesse caso, como era somente uma munição e não estava acompanhada de uma arma de fogo, aplicou então o princípio da insignificância. Beleza? Então, ó, não se aplica a posse ou porte de arma de fogo. Entretanto, no que concerne à posse ou porte de munições desacompanhadas de arma de fogo, tanto o STF quanto o STJ têm entendido que, a depender do caso concreto e da quantidade de munições, é possível aplicar o princípio da insignificância. Tá bom? Inclusive, já tem aqui alguns julgados que eu trouxe para vocês a favor dessa aplicação, 2018, 2017, 2019, e contra a aplicação do princípio da insignificância tem um julgado do STF lá em 2016, tá bom? Vamos seguir este entendimento aqui, que é mais atual, a favor da aplicação do princípio da insignificância à posse ou ao porte de munições. Muito bem, e para finalizar, uma pergunta a vocês. É possível a aplicação do princípio da insignificância aos atos infracionais? Professor, o que é ato infracional? Ato infracional é a conduta típica praticada por um menor de idade.
O menor de idade, ele não pratica crime. Aquele que tem menos de 18 anos, ele é inimputável. Não pode ser aplicado um crime a este agente. Então, quando um menor de 18 anos, ele subtrai um pacote de biscoito no supermercado, ele não pratica furto. Ele pratica um ato infracional análogo ao crime de furto. E aí a pergunta é o seguinte, eu posso aplicar o princípio da insignificância a um ato infracional? E a resposta, galera, obviamente é positiva. Claro que você pode aplicar. Se eu posso aplicar o princípio da insignificância a um crime de furto, por que eu não poderia aplicar o princípio da insignificância a um ato infracional análogo ao crime de furto? A única diferença aqui vai ser o agente. O ato infracional é praticado por um menor de 18 anos, tá bom? Então é possível a aplicação do princípio da insignificância aos atos infracionais? Sim. Tá bom? É possível sim essa aplicação. Beleza? Questãozinha que já caiu em prova e que eu quis chamar a atenção aí para vocês. Galera, com isso, finalizamos aqui os princípios do direito penal. Bons estudos, um grande abraço, até o próximo bloco. Valeu!